Vamos começar mais um capítulo do livro Esposa pela Graça mediante a Fé, capítulo 4. Quem é Deus para a mulher cristã? Nossa língua está repleta de expressões incluindo a palavra Deus. A Deus, se Deus quiser, Deus me livre, graças a Deus, acentuam constantemente a nossa conversa, como até a conversa daqueles que negam a sua existência. Uma ideia popular de Deus é a de um velhinho bonachão que anota os pecados e as boas ações das pessoas no gigantesco caderno dourado. Outros imaginam um Deus severo, irado, pronto a castigar o mínimo deslize. Alguns foram criados com a noção de Deus sendo um grandioso Papai Noel que presenteia com bênção àqueles que bajulam corretamente e deixa de abençoar aos que o ignoram. Todas essas ideias são erradas e muitos pensam que no meio evangélico esclarecido elas não existem. Mas, mesmo entre os filhos de Deus, há muitos que não compreendem quem Ele seja e nem como Ele é. Só poderemos colocar Deus em primeiro lugar se compreendermos algo de sua natureza e obra. Há quem pense que fé é aceitar cegamente tudo o que a Bíblia diz a respeito de Deus, sem examinar a fundo o que ela ensina. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça implica compreender o valor desse reino e aplicar os princípios dele à nossa vida. A primeira coisa que a Bíblia nos fala a respeito de Deus é que Ele é Criador, sendo essa também a primeira noção que damos às crianças. Quem fez as aves, as flores, o sol? Perguntamos aos pequeninos, ensinando que foi nosso Pai Celestial. No livro dos princípios, Gênesis, Deus aparece desde o início criando e sendo a origem e fonte de tudo. Ele conhece todas as coisas e as fez do nada. Não vamos discutir aqui a criação em contraste com as teorias de evolução. Para este nosso estudo, importa apenas saber que Ele era e será desde o princípio e criou-nos conforme a sua imagem. Logo em seguida, temos a primeira indicação de que Deus, sendo um só, é mais do que uma só pessoa. Ele disse: façamos o homem à nossa semelhança. A quem disse? Quem estava com ele? João, no primeiro capítulo do seu evangelho, diz sobre Jesus: ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Portanto, Jesus estava com Deus Pai na criação, não como mero espectador, mas como agente. Veja Colossenses 2, 15 ao 16. Jesus é o verbo da vida, a palavra viva, e por sua palavra os mundos vieram a existir. No segundo verso de Gênesis 1, surge mais uma pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Ele se movia sobre as águas, o original da ideia de chocar como uma ave choca seus ovos parada, mas ruflando apenas sobre eles. Portanto, no início do tempo, na criação do espaço e formação da matéria, Deus já agia pensando, expressando-se e movimentando-se. Alguém poderá perguntar o que tem estas considerações a ver com o lugar de Deus na vida da mulher. Acontece que quando a mulher ou o homem, jovem ou em plena maturidade, reconhece a origem do seu ambiente, valorizando a Deus não só como Senhor da criação, mas da criação de sua vida em particular, todas as facetas de sua vida serão colocadas em seus devidos lugares. Deus Trino em um terá ação completa na salvação e santificação de sua vida, como teve na criação. De fato, muitas pessoas acham difícil compreender a Trindade. Por isso, inúmeras ilustrações são utilizadas com o intuito de se explicar esse mistério. Mas todas elas caem em bizarrices e esquisitices. Afinal, toda e qualquer analogia é inadequada para se falar de Santíssima Trindade. As três pessoas do Deus único são inseparáveis, mas há aqueles que conceituam uma espécie de hierarquia encabeçada por Deus Pai, considerando o Filho menos Deus e o Espírito Santo como força divina, ou apenas um poder.
Jesus declarou ser Ele e o Pai um, e o Espírito Consolador e selo com a ação completa. Pessoa que se alegra e que pode ser entristecida. É possível separar o pensamento da palavra e da ação? Quando pensamos, é em palavras que o fazemos, e esse pensamento-palavra já se figura em algo visual. É uma tosca ilustração do que Deus é: Pai, pensamento e origem, Jesus Cristo, Verbo, Palavra, revelação de Deus ao homem. Espírito Santo, agente realizador e capacitador de tudo. Somos salvos mediante a fé em Jesus. Deus Pai nos aceita e o Espírito é que move em nossos corações, fazendo com que abramos as nossas vidas para a sua atuação. Cada operação envolve as 3 pessoas da Trindade. Alguns acham que a salvação é realizada por Jesus e que a santificação é obra do Espírito Santo. Porém, cada operação de Deus envolve suas 3 pessoas. A santificação é obra do Deus Trino. Somos exortados a ter em nós a mente de Cristo. Em Efésios 1, 3 a 14, vemos claramente a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cremos, portanto, em suas 3 pessoas. Deus criou o mundo e nos redime, guarda, sustenta e santifica. Ele nos criou e nos deu vida com um propósito maravilhoso, tendo a vida sentido quando o reino de Deus e a sua justiça estão em nós, pois ele nos fez a sua imagem. Gênesis 1, 27. Para refletir a sua glória, e é então natural que só poderemos sentir-nos realizados quando estivermos cumprindo o propósito para o qual fomos criados. Como fomos feitos à imagem de Deus? Somos iguais ou parecidos com Ele? Já vimos que Ele é trino e sabemos que Ele é um só Deus, singular e plural. Então Ele nos fez singulares e plurais, isto é, singulares na nossa individualidade e plurais na humanidade. Homem e mulher nos criou. Mesmo como indivíduos, não somos simples, mas complexos, porque Ele nos fez com facetas distintas, mas inseparáveis. Homem interior e homem exterior, corpo e coração, alma e espírito. Entendamos bem, Ele nos criou com integridade e inteireza, então não se pode separar ou dividir essas facetas. Na própria Bíblia, nem sempre há distinção entre alma e espírito, e por vezes, partes do corpo são usadas em referência a sentimento de alma e de espírito. Por exemplo, Apocalipse 2:23, conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Portanto, a existência do corpo é fácil de constatar, porque ele é nossa parte física e material, e não existimos ser sem corpo, tendo por meio dele contato com as coisas criadas. Vemos com os olhos, ouvimos com os ouvidos, sentimos com o tato e assim por diante. Além disso, nossos pensamentos, vontades e emoções têm muito a ver com nossa parte física. A Bíblia chama essa encruzilhada do cognitivo, do volitivo e do emocional com o físico de coração. Você já viu um cadáver? Certa vez, quando moça, fui com um amigo ao necrotério da Faculdade de Medicina de Porto Alegre. Foi aí que desisti de cursar medicina. Havia muitos corpos lá, mas eles não eram pessoas, faltava-lhes a alma, pois estavam mortos. Então eram apenas objeto de estudo, destituídos de pensamento, vontade e integridade humana. A alma ou espírito é a parte de nós que olha para as coisas mais altas da vida, pensa, ama e quer. É intangível, mas real. Um corpo sem alma não vive. É o que a psicologia e a Bíblia denominam psique. É a personalidade, a pessoalidade, a pessoa. Quando Adão e Eva pecaram, eles morreram? Não, mas Deus não havia prometido que a alma que pecasse morreria. Acontece que no dia em que Adão e Eva pecaram, seus espíritos morreram. Isto é, suas vidas caíram da posição em que tinham sido criados para uma esfera de morte. Por quê? Antes do pecado, tinham eles contato diário e constante com Deus e andavam com Ele no jardim na virada do dia.
Não havia barreiras porque seus espíritos estavam ligados a Deus. A alma ou o espírito tem a característica de conhecer o próprio interior e conhecer ou dar-se a conhecer aos outros. Ela tem também a característica de conhecer e ter comunhão com Deus. Com o pecado, foi perdido esse aspecto do conhecimento e da comunhão com Deus, afetando também a função anterior. Ficou no lugar um vácuo, um anseio. Perdemos o contato com Deus em todos os povos, dos mais primitivos aos mais avançados. Percebemos esse anseio, esse vazio de Deus que alguns não sabem o que é, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Salmos 42:1. Você percebe que corpo e coração, alma e espírito, homem interior e homem exterior, são distinções teóricas interdependentes e inseparáveis? No Antigo Testamento, alma e espírito são usados com o mesmo sentido, e em Tessalonicenses 5:23, o apóstolo Paulo diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa integridade deve ser total. Cristo não salva apenas aspectos invisíveis de nosso ser, mas também o nosso corpo. Por outro lado, apesar de serem partes diferentes do que somos, não são isoladas uma da outra. Não somos só físico ou coração, nem só alma ou espírito, nem só pessoa interior ou exterior, e é impossível distinguir quando termina um e começa o outro, com exceção da separação na morte. Vemos, por exemplo, nos males psíquicos os seguintes questionamentos: até onde são emocionais? Quando passam a ser espirituais? Quando um aparente problema espiritual é decorrente de um desequilíbrio químico no organismo? Quando a patologia física influencia as emoções? Todos esses aspectos estão intimamente ligados, porém a ideia de que o ser humano, criado à imagem de Deus, tem partes diferentes no seu ser, embora inseparáveis, ajuda-nos a entender o que seria o homem criado para a glória de Deus. Considere os pontos abaixo para entender melhor. Primeiro, imagine um lago com um espelho refletindo a grandeza de uma belíssima montanha e a paisagem. A margem da montanha está como que encostada e unida à paisagem que reflete, e o reflexo não é a montanha, mas mostra a beleza e a grandiosidade dela. De semelhante forma, o ser humano, homem e mulher, foi criado à imagem de Deus com o propósito de refletir a grandeza e a glória do seu Criador. Segundo, com o pecado, o homem perdeu a possibilidade de glorificar, espelhar, contatar, tornando-se morto espiritualmente. Colossenses 2:13. Há agora um vácuo entre ele e Deus, e esse afastamento faz com que seja impossível refletir a perfeição e a grandiosidade de Deus. Devido ao pecado, tornamo-nos incapazes de ser bons, o espelho se quebrou. Terceiro, ao perder o espírito, o ser humano perdeu outras coisas, assim como quando um polígono perde um lado, perde também seus ângulos, perdendo por consequência a sua característica de figura geométrica formada por lados e ângulos. O homem, ao perder o contato com Deus, perdeu o ângulo do conhecimento de si mesmo, perdeu o ângulo do conhecimento do próximo e perdeu também o ângulo do conhecimento da natureza que o cerca. Por isso, o homem pecaminoso por natureza tem tantas indagações existenciais. Não sabem quem é e nem entende as pessoas e coisas que o cercam. Ele não encontra razão para sua vida ou mesmo razão de qualquer outra existência. Quarto, Jesus veio ao mundo para reconciliar o que estava afastado de Deus com Ele mesmo. Quando o aceitamos como Salvador e Senhor, seu Espírito vem habitar a nossa vida, revivificando o nosso espírito, tornando completo o que perdera a integridade plena à vida, outrora vazia.
Recebendo o Espírito de Deus, reatamos com ele os laços que estavam rompidos. Unidos, assim temos o acesso direto a Deus, e podemos refletir novamente a sua imagem. Mulher ou homem, criança ou velho, em que habita o Espírito de Deus, tem comunhão com ele e começa a divisar a compreensão de sua própria pessoa em toda a sua complexidade. Aqui na Terra, continuamos possuindo a carga de problemas resultantes da queda inicial, mas o pecado já não tem domínio sobre nós. Romanos 6,14. Estamos livres para acertar em vez de fadados a errar. João 8,36. E um dia veremos a Deus e o conheceremos como somos por Ele conhecidos. Quinto lugar. Há ainda outra aplicação para este estudo. Nossa salvação é multiforme. Quando recebemos o Espírito, aceitando a salvação de Jesus, fomos salvos do salário do pecado, recebendo vida eterna. Nosso espírito foi então vivificado e não morrerá. No presente, estamos sendo salvos e a santificação é o processo de renovação de nossas mentes, de ter em nós agora a mente de Cristo. Romanos 12, 1-3. No futuro, quando estivermos na presença de Cristo no céu, nossos corpos glorificados serão totalmente salvos, livres da presença do pecado. Portanto, corpo e espírito são igualmente importantes e indivisíveis, e o Deus Trino quer salvar pessoas que estão hoje seccionadas e fraturadas, tornando-as íntegras com corpo e alma sujeito a Ele. Quem é Deus para a mulher cristã? É Deus infinito, sem limites, Deus de longe e ao mesmo tempo Deus pessoal, Deus de perto, que escolhe esvaziar-se do seu poder e vir até nós como um de nós, para Ele mesmo transpor o abismo criado por nosso pecado. É Deus Criador que nos fez de forma a almejar a eternidade e a pessoalidade. É Deus restaurador que toma vidas vazias e as enche de toda sua plenitude. Toma vidas fraturadas e as faz íntegras. Toma vidas inimigas e as reconcilia consigo mesma. Tudo isso Ele faz, não apenas em plano academicamente teológico, mas no plano pessoal e individual. Ele se importa com cada ser humano, com cada mulher cristã, comigo e com você. Mas Ele tem que ser tudo para nós, ter tudo de nós, corpo e coração, para que Ele possa fazer de nós pessoas realmente completas, coesas, íntegras e em nada divididas. E esse foi mais um capítulo desse livro lindo. Espero que vocês estejam gostando. Não se esqueçam de curtir e também, se possível, deixe seu comentário aí, nos diga o que você está achando, se a música ao fundo está alta ou não, se você está gostando da leitura, tá bom? Até o próximo capítulo. Um abraço.